Bom dia, um feliz sábado para vocês todos. Eu tenho uma grande apreciação por esse momento, a cada sábado de manhã, porque é quando nós nos reunimos ao redor da palavra de Deus. Esse livro foi instrumental na minha vida para dar novos rumos e bons rumos para toda a minha família. Eu não conhecia muito bem essas histórias tão lindas que aprendemos aqui. Não conhecia a complexidade das profecias, como vimos aqui hoje de manhã. Mas as histórias singelas, os ensinamentos singelos deram uma nova orientação para minha família e para mim pessoalmente. E eu hoje olho para trás e fico imaginando o que seria a minha vida se não fosse esse livro. Como as coisas boas aconteceram graças a ele. Ele foi de fato instrumental para uma grande e feliz mudança. Por isso eu prezo muito esse momento de estudo, de reflexão, porque eu sei que esse mesmo poder que transformou a mim, a minha família, e tem transformado o mundo inteiro, por séculos e séculos, por milênios, ele existe ainda hoje e transforma as vidas ainda hoje. Esta é a segunda vez que eu estou aqui com vocês, e é um prazer muito grande estar, por essa razão que eu mencionei, para podermos juntos estudar a palavra de Deus. Em nosso primeiro encontro, nós estudamos um pouquinho sobre o livro de Gênesis. E eu me lembro que introduzimos a nossa conversa lendo esse texto de Gênesis capítulo 1, verso 1. Na verdade, é o primeiro verso da Bíblia, né? Ele abre toda essa história maravilhosa, com momentos de glória e momentos de tanta tristeza, tanto sofrimento da humanidade. No princípio, diz o primeiro texto bíblico, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas não foi a única coisa que ele criou. Essas palavras apenas introduzem a semana da criação. E uma outra coisa que Deus criou é mencionada um pouquinho mais a seguir nos versos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto tem sido objeto de estudo por grandes teólogos ao longo das eras, para tentar entender qual é a sabedoria que está nesse texto. Termos sido criados à imagem de Deus, o que isso significa? E houve muitas respostas, dezenas delas. As duas principais talvez seja a ideia de que nós fomos criados com a aparência de Deus. Que Deus teria cabeça, braços, pernas, como nós temos também. Mas essa é uma explicação, a meu ver, um pouco ingênua. Porque Deus é o criador da matéria. Ele não é um ser material. A própria Bíblia diz que Deus é espírito. Ele não é material como nós. E limitar Deus a um corpo é tornar o infinito muito pequeno, não é? O texto não faz nenhuma referência à aparência de Deus. O que seria então a imagem de Deus, a qual fomos criados? Outros disseram, bom, deve ser a inteligência, porque de todos os seres criados, o único que tem essa capacidade de raciocínio, de memória, é o homem. Mas a ciência tem demonstrado que nós não somos os únicos, né? Embora numa esfera um pouco mais restrita, os golfinhos têm inteligência, os macacos têm inteligência e memória, muitos seres têm inteligência, mas numa esfera diferente, né? E eles não foram criados à imagem de Deus.
E o texto também não diz que a imagem de Deus se refira à inteligência. Mas há uma imagem de Deus que é apresentada no texto, sobre a qual poucas pessoas falam. E é a imagem que mais sobressai no livro de Gênesis. Nós temos a tendência de imaginar Deus. E esquecemos, às vezes, de como Deus se revela. Nós criamos Deus, a nossa imagem. Esse famoso filósofo do iluminismo, Jean-Jacques Rousseau, suíço, né? Ele percebeu no cristianismo essa tendência, né, de criar deuses muito parecidos com o homem. Né? Nós imaginamos Deus como um reflexo de nós mesmos. E ele, muito jocosamente, ele disse o seguinte: Deus criou o homem à sua própria imagem. E o homem, sendo um cavalheiro, retribuiu a cortesia, retribuiu o favor. Nós temos também criado Deus à nossa imagem. Mas qual é a imagem com a qual Deus se revela em Gênesis? Qual é a imagem verdadeira de Deus, segundo a qual nós fomos criados? A imagem que aparece, ela já se insinua sutilmente no verso seguinte àquele que lemos. Deus criou o mundo e a primeira coisa que ele disse foi: haja luz, e houve luz. A primeira coisa que Deus revela sobre si mesmo é a sua capacidade de criar pela palavra. Disse Deus: haja luz, e o que a palavra produziu? Produziu luz. Deus se apresenta como alguém que cria pelo poder da sua palavra. Mas esse não é o único verso que apresenta essa imagem. Os versos seguintes todos, a única coisa que Deus revela a respeito de si mesmo é esse poder criador de sua palavra. E disse Deus: haja luz, e houve, diz no verso 3. Os versos 6 e 7 diz: e disse Deus: haja, e fez. O segundo dia da criação. O terceiro dia da criação, verso 9: e disse Deus: ajuntem-se, e assim foi. O quarto dia da criação, e disse Deus: produza, e o que aconteceu? Foi produzido. O quinto dia da criação, e disse Deus: haja, e aconteceu, e fez. O sexto dia da criação, e disse Deus: produzam, e foi criado. Portanto, a única imagem que é apresentada de Deus na introdução, no livro de Gênesis, é essa imagem. Ele não mostra a sua aparência, ele não mostra a sua inteligência, mas ele revela a sua palavra criativa, criadora. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Se essa é a imagem com a qual Deus se apresenta, e logo em seguida ele diz: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu sou muito inclinado a acreditar que o que o Gênesis está nos dizendo aqui é que nós fomos criados com o mesmo poder, embora numa esfera humana, muito acanhada, muito limitada, muito restrita. Mas se Deus é aquele que cria pela palavra, nós também temos, de algum modo, como imagem de Deus que somos, o poder de criar pela palavra. Será que temos esse poder? Será que temos? Qual é a imagem, então, com a qual Deus se apresenta? O Deus... Para onde eu devo apontar isso, por favor? Ok, obrigado. Alguém que cria pela palavra. Temos nós esse poder? Eu acho que é meio óbvio que nós temos um grande poder
de produzir coisas com aquilo que nós falamos. Quando nós dizemos para alguém uma coisa boa, como é que as pessoas se sentem? Felizes. Quando dizemos uma coisa má, como é que as pessoas se sentem? Nós produzimos de algum modo emoções, não produzimos? E quantas pessoas são hoje resultado de emoções que foram plantadas nelas lá no começo da sua vida? Palavras que foram ditas e que foram guardadas no coração com alegria ou com tristeza e que moldaram a sua vida para sempre. Quantas pessoas? Vocês se recordam de alguma palavra que fizeram significativa diferença na vida de vocês? Quando as palavras são ditas por pessoas a quem nós admiramos, pessoas de quem esperamos muito, pessoas de quem dependemos, pessoas a quem amamos, as palavras são muito poderosas. Quando as pessoas não são importantes, a gente até se magoa por uns minutos, ou se alegra por alguns minutos, mas esquece. Mas quando as pessoas são relevantes em nossa vida, a palavra daquelas pessoas fazem muita diferença. E vou lhes dar um exemplo muito simples de como a palavra tem poder. Basta dizer para uma senhora, como você emagreceu. É como Deus dizendo, haja luz, onde não havia luz. Haja luz e há luz, né? A pessoa se sente bem, aquilo cria um bem-estar que acompanha por muito tempo. A nossa palavra tem poder. Isso é reforçado pelo que vem entretecido no texto de Gênesis. Deus não apenas cria pela palavra, mas Ele também faz uma outra coisa. Deus dá nome às coisas que Ele cria. Ele rotula as coisas. E nós também temos o poder de rotular. Rotular é uma coisa terrível. Porque uma vez que nós colocamos o rótulo em alguma coisa, em alguém, é difícil de desgrudar esse rótulo. Gênesis diz, e chamou Deus a luz. Ele deu um nome, não deu? A luz ele chamou? Chamou dia. Aliás, e chamou Deus a luz dia. E em seguida, verso 1, capítulo 1, verso 8, e chamou a expansão, o quê? Céus. Ele deu nome para as coisas que ele criou. Mas em seguida, e chamou Deus a porção seca? Terra. Deus não apenas criou pelo poder da sua palavra, mas Ele também deu nome às coisas que Ele criou. Ele deu nome. Se isso é o que a Bíblia revela sobre a imagem de Deus, e nós fomos criados à sua imagem e semelhança, eu penso que nós deveríamos pressupor que nós temos um poder criador insuspeito e que precisamos ter cuidado com o exercício desse poder com o qual Deus nos criou e com o qual Deus nos dotou. Gênesis 19 diz que, havendo Deus formado a terra, na terra todo animal do campo, toda ave dos céus, Ele trouxe Adão, para Adão ver como Adão chamaria essas coisas. E todo nome que Adão deu para essas coisas, assim foi. Deus chamou Adão e disse, bom Adão, agora eu já fiz a minha parte, eu já criei, eu já dei nome, mas você é minha imagem, você é minha semelhança, você fará o mesmo. Comece agora a criar, a dar nome para as coisas. E ali passaram diante de Adão os animais, as plantas, e Adão começou a dar nome para essas coisas. Porque quando nós damos nome, nós damos significado.
E as coisas passam a ter uma função em razão do nome que receberam. Eu gosto de contar essa historiazinha porque ela marcou a minha infância e ilustra bem esse episódio, esse particular episódio da Bíblia. Eu, quando era muito criança, muito pequeno, eu morava numa casa que tinha um tanque de lavar roupa externo, fora da casa, no quintal. E um dia eu estava com uma vontade muito grande de tomar guaraná. E eu nem sabia direito de falar as palavras, eu não sabia pedir isso para minha mãe, então eu saí procurando guaraná. E para minha grande felicidade, eu encontrei o guaraná. Ele estava debaixo do tanque numa garrafinha. A garrafinha era de guaraná. Tinha rótulo de guaraná. O nome era de guaraná. Eu não tive dúvida, eu simplesmente peguei a garrafinha e foi num gole só. Mas era aquilo que a gente chama água de lavadeira, né? Era cloro. E naturalmente eu fui parar no hospital para fazer uma lavagem estomacal e foi quase que eu não estou aqui com vocês hoje por causa desse episódio. Os rótulos, eles determinam como é que nós nos relacionamos com as coisas rotuladas. Se eu chamo um filho de uma coisa, ele tende a acreditar naquela palavra, eu crio alguma coisa nele, eu o rotulo, porque eu sou relevante na vida dele. Ele não sabe quem é. Quem é que eu sou? Quem é que diz o que eu sou? Não são os outros? O meu pai disse que eu sou palmeirense, quando eu era pequeno, criança. E eu, sem saber nem bem o que era isso, quando alguém me perguntava qual é o seu time, eu, palmeirense. Eu criei um vínculo com um clube que eu não conhecia, não sabia nem do que se tratava, mas passei a me comportar como tal. Quem você é? Você é filho do seu José. Como é que eu sei? Eu passo a me comportar como filho do seu José, por quê? Porque alguém me chamou de filho do seu José. E toda a minha identidade é dependente, passa a ser dependente do que alguém me disse. Eu não sei. Mas eu sou filho do seu José e da dona Lúcia. Porque alguém me disse isso. E uma professorinha minha, lá no primeiro ano do primário, me disse um dia: Jorge, você é um menino inteligente. Eu acreditei nisso. E eu quis continuar sendo aquilo que ela me rotulou. Mas nós podemos dizer coisas do tipo: você não presta para nada, você faz sempre isso, menino, para de fazer isso. Ou imprestável, ou estorvo. E eu, como não sei quem sou, porque ainda não sou, porque eu sou formado pelas palavras que eu ouço, pelos rótulos que me colocam, eu passo a me comportar como sendo. E eu sou criado pela palavra de alguém. Eu posso dizer com minhas palavras, como Deus disse: haja luz, e produzo luz na vida das pessoas. Ou eu posso dizer: haja trevas, e gero trevas com as minhas palavras. Nome é uma coisa muito importante na Bíblia. Nós tratamos nome com displicência, não é? Nós não somos muito cuidadosos na escolha de nome para os nossos filhos. Nós escolhemos pela eufonia, pela beleza do som, né? Pelas associações com pessoas famosas, com pessoas bonitas. Na Bíblia era diferente. Eles davam nome que fossem representativos daquilo que as pessoas eram, de fato, ou do que a gente gostaria que elas fossem. Por isso que eles escolhiam o nome com muito cuidado. A minha mãe escolheu para mim o nome de Jorge Luiz. Porque quando ela era jovenzinha, ainda solteira, naquela época não tinha televisão,
ela escutava novela no rádio. E havia uma novela chamada O Direito de Nascer. Os mais da minha idade talvez tenham ouvido falar dessa novela. E o galã da novela chamava-se Jorge Luiz. Quando eu nasci, ela não teve dúvida, né? Fui batizado de Jorge Luiz. Horas, horas. Na Bíblia não era assim. Os nomes eram dados com base no seu significado e no que ele representaria na existência daquela pessoa. Quando uma criança nascia com muito pelo no corpo, adivinha o nome que o pai dava para o filho, ou a mãe? Peludo. Pronto. Porque era uma descrição exata da natureza daquela pessoa. Esaú significa exatamente isso. Quando Esaú nasceu, ele tinha pelo no corpo, o chamaram de peludo. Imagina chamar o filho de peludo, né? Pois é. Caleb significa cachorro. Eu não sei porque deram a esse menininho o nome de cachorro. Mas deve ter uma história por trás disso. Nomes com significados. Um outro nome curioso na Bíblia é Débora. Débora significa abelha. Eu não sei se deram esse nome a ela por causa do mel ou por causa do ferrão. Mas o fato é que ela foi chamada de Débora. Todos os nomes bíblicos têm significados. Alguns nomes são muito bonitos, alguns a gente acha estranho, né? Um nome muito curioso na Bíblia é do irmão de Esaú. Esaú é irmão gêmeo de Jacó. A Bíblia diz que cumprindo-se os dias da sua mãe, ela deu à luz e eis que havia no seu ventre gêmeos, 2 meninos. E saiu o primeiro, que era ruivo, todo coberto de pelo, e ela não teve dúvida, o chamou de Esaú, e ao outro ela deu o nome de Jacó. Porque a palavra Yaakov, em hebraico, ela vem dessa palavra, do verbo akav, que significa vir por trás. É porque Esaú nasceu e depois Jacó veio atrás dele, segurando o calcanhar de Esaú. E por essa razão disseram, bom, esse menino ele vai pegar no pé de todo mundo. Até hoje nós usamos essa expressão, né? Pegar no pé. O que é pegar no pé? É incomodar, né? É ser traiçoeiro. A palavra acave significa justamente isso, vir por trás, traiçoeiramente, enganar. De modo que a palavra, o nome Jacó, Yaakov, se formos traduzir literalmente, significa enganador. Vocês podem imaginar um garoto que já ao nascer é chamado de enganador? Olha que rótulo que colocaram, que os pais imprudentes colocaram no seu filhinho. Será que nome tem efeito na vida das pessoas? Será que as palavras criam realidade que não existe? Dê uma olhadinha na vida de Jacó, o enganador. Existem 2 episódios na Bíblia que mostram como que esse nome influenciou a vida desse garoto. Uma vez ele preparou um guisado, a mãe dele gostava muito, ele deve ter crescido na barra da saia da mãe, deve ter aprendido a cozinhar com a mãe. E ele fez um prato gostoso, cheiroso, saboroso, e o irmão dele, que era preferido do pai, era mais um guerreiro, caçador, saiu para o campo para caçar e voltou cansado. E a Bíblia diz que quando Esaú chegou, ele sentiu aquele cheiro gostoso do guisado preparado por Jacó. Diz lá o texto, e veio Esaú do campo, estava cansado, então disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. E Jacó, não se esqueçam do significado do nome dele, o que é mesmo? E o enganador então disse, agora é minha oportunidade.
porque ele era aquilo que o nome dele dizia. Ele não era o irmão mais velho, ele não era o primogênito. E naquela época não havia esse negócio que nós temos hoje de herança, de testamento, de registro de propriedade. Havia uma lei social que dizia: a herdade, a herança do pai sempre fica para o filho mais velho. É o primogênito que herda. Ele passa a ser, quando o pai morre, o sucessor do pai. Ele vai administrar os bens da família. Ele vai distribuir os bens para os irmãos conforme ele bem quiser. Mas Jacó cobiçava essa posição. Ele queria ser o dono da herdade. E quando Jacó chegou cansado do campo e disse: eu estou morrendo de canseira, me dê um pouco desse guisado. Jacó disse para ele o seguinte: vende-me então hoje a tua primogenitura, o teu direito de primogenitura. E Esaú disse: que me serve isso aí? Eu estou quase morrendo aqui, se eu morrer, não me serve de nada o direito, então tá bem. E Jacó disse: então me jure. E ele, aquele momento de fraqueza, leviano que foi, vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. E Jacó então enganou, fez aquilo que o seu nome dizia. O enganador não podia fazer outra coisa a não ser enganar. Um outro episódio, já no final da vida do seu pai, Isaac. Por favor, obrigado. O texto bíblico diz assim, que aconteceu que como Isaac envelheceu, e os seus olhos já não enxergavam mais nada, ele pensou consigo: olha, está na hora de eu passar a herança para o meu filho primogênito, Esaú. Ele é o primogênito. Isaac não sabia do juramento que Esaú tinha feito no passado. Ele não sabia que havia prometido transferir todos os seus direitos, jurado transferir todos os seus direitos para o filho mais novo, Jacó. Então Isaac tomou as providências que eram naturais da época. Ele chamou Esaú e disse: olha, Esaú, meu filho, eis que já estou velho. Eu não sei o dia da minha morte. Então agora, por favor, prepare para mim uma refeição gostosa. Saia para o campo, vá caçar alguma coisa, e eu quero comer com você, e eu vou te dar a bênção final, a bênção da primogenitura, para que o direito de primogênito fique consolidado. E Esaú, todo feliz, saiu para o campo preparar, mas a mãe dos dois, que gostava mais do mais novo, Rebeca, escutou a história e disse: eu quero beneficiar o meu filho predileto, o mais novo, Jacó, o enganador. E ela chamou o filho e disse: meu filho, Esaú saiu para pegar uma caça para o seu pai. Agora é a hora de a gente garantir a herança para você. Então, vá no rebanho aqui do lado, não perca tempo caçando animal. Pega no nosso rebanho lá um animalzinho, traz aqui que eu vou preparar uma comida gostosa e você vai levar para o seu pai. E Jacó, lépido e faceiro, fez isso. Pegou a caça que havia ali já no rebanho da família. A mãe o abateu, preparou um prato gostoso e ele levou para o pai, mas não antes de tomar algumas providências que são próprias do Yaakov, próprias do enganador. E a mãe favoreceu isso, a mãe colocou esse rótulo nele, né? Ela o vestiu com as roupas de Esaú, para que ele tivesse o cheiro de Esaú. Ela pegou pele de animal, revestiu a mão dele e o pescoço dele, para que ele ficasse peludo igual o irmão. E lá se aproximou ele do pai, né, e disse: meu pai, eu vim aqui trazer conforme você me pediu. E o pai disse: engraçado, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Muito interessante isso, mas bem, ele não enxergava, estava cego. Ele abençoou Jacó. E quando Jacó saiu dali, logo em seguida chegou Esaú,
o enganador havia feito, pregado a sua peça, e Esaú diz, eu vou pular essa parte. Esaú, quando ficou sabendo o que Jacó havia feito, ele disse essas palavras de Gênesis 27, 36. Não é o seu nome justamente Jacó? Com lágrimas nos olhos, com ódio no coração. Ele disse, se você chama Jacó, é por isso mesmo, por essa razão. Porque já por 2 vezes você me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis agora também me roubou a minha bênção. O que um nome faz numa pessoa? O que uma palavra faz numa pessoa? Transforma a vida, muda o rumo. Graças a Deus que a gente não precisa ficar com o rótulo original. Graças a Deus que a gente pode, pela misericórdia dele, como ouvimos agora há pouco, mudar de rumo, ser aceito novamente, mudar de direção, mudar de personalidade, pelo poder transformador de Deus. Um dia o enganador encontrou-se com Deus, e Deus lhe disse, você não vai chamar mais enganador, eu vou chamar você a partir de agora de Israel. Vou dar para você um outro rótulo, um outro nome. Você não vai mais enganar pessoas. Israel significa aquele que lutou com Deus. Uma luta íntima, uma luta espiritual, uma luta de quem diz, Senhor, por favor, eu não aguento mais essa vida. Isso aconteceu quando ele estava fugindo, como consequência da ruptura dos seus relacionamentos, da vida insuportável que agora ele vivia, porque ninguém mais queria estar do lado de Jacó, ninguém queria estar com o enganador, ele teve que ir embora. E ele teve um encontro com Deus e disse, eu não quero mais ser enganador. E Deus lhe deu um novo nome. O Apocalipse diz que quando nós formos para o céu, nós todos teremos um novo nome, né? Que bom isso, né? Eu não vou me chamar mais Jorge Luiz, eu não sei que nome que Deus vai me dar, mas eu estou ansioso para saber. Um novo nome. O nome que Deus vai me nomear, como Ele fez lá no Jardim do Éden. Para que aquele nome seja a minha motivação de vida. Para que aquele nome seja aquilo que vai me inspirar. Apenas recentemente, a ciência tem descoberto a importância das palavras que falamos, dos nomes que nós damos para as pessoas, da maneira como nós rotulamos as pessoas com quem nos relacionamos. Eu, não faz muito tempo, me deparei com 2 pesquisas, eu quero rapidamente fazer menção delas, porque são pesquisas científicas que ilustram muito bem o que a Bíblia já diz por séculos e séculos, milênios na verdade. Uma delas foi publicada nessa revista científica que só trata de dor, a dor humana, dor de todos os tipos. E a pergunta, que é o título na verdade desse artigo científico, as palavras ferem atividade cerebral durante o processo durante o processamento de palavras relacionadas à dor. Palavras ferem é a pergunta, título do artigo. E o artigo começa então a enumerar o resultado dessa pesquisa. O que foi feito foi submeter um número grande de pessoas a uma ressonância magnética funcional, que nada mais é do que uma técnica para mapear o fluxo do sangue no cérebro das pessoas. Então, quando o cérebro é ativado de um lado, essa ressonância magnética percebe a área do cérebro que é ativada, porque cada área do cérebro tem uma função diferente, né? E tem uma área do cérebro responsável pela dor. E essa experiência fez o seguinte, ela submeteu pessoas, colocou a pessoa no aparelho
e apenas o pesquisador dizia uma palavra ruim, uma palavra má para essa pessoa. Ele sabia que estava num ambiente controlado, ele sabia que essa pessoa não desejava nenhum mal para ele, ele sabia que não perderia a amizade dessa pessoa, contudo, só o som da palavra má ativava essa área cerebral responsável pela dor. Só de ouvir a palavra. E a pesquisa chega à seguinte conclusão: palavras negativas provocaram ativação de áreas do cérebro ligadas à dor, liberando hormônios indutores de ansiedade e de estresse. Isso em todas as pessoas submetidas ao teste. A palavra gera coisas em nós. Próximo, por favor. Uma outra pesquisa, publicada também num jornal científico, está ali a referência para aqueles que quiserem ler o artigo inteiro, pode mudar por gentileza. Fizeram uma experiência com crianças, porque todos nós temos esse hábito, que eu acho que faz parte da natureza humana, de conversarmos conosco mesmos, não é? Vocês conversam com vocês? Como é que nós conversamos? Nós temos um diálogo verbal, a gente coloca palavras na cabeça. E o pesquisador pediu que as crianças fizessem isso, mas que nesse diálogo não verbalizado, só a nível mental, só em nível de pensamento, que as crianças falassem mal de si mesmas. Você não presta, você é isso, você é aquilo, você é muito baixinho, você é careca, você é barrigudo, você... Só falar mal de você mesmo. E as crianças fizeram isso. Sabe qual é o resultado da pesquisa? Olha lá, os resultados sugerem que o diálogo interno negativo desempenha um papel na geração ou na manutenção da ansiedade em crianças normais. Quando o diabo disser para você aqui: você não vale nada, você é pecador, o que você vai fazer na igreja? Você não tem valor. Isso produz efeito em nós. Qual é o antídoto para esse tipo de atitude negativa? É ler a palavra de Deus, que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos chamo amigos, é o que diz a Bíblia. Você é meu filho. Você é alguém com quem eu quero estar perto. É isso que Deus nos diz. E são essas palavras positivas que nós temos que reproduzir em nossa mente. Porque são elas que regeneram, são elas que constroem realidade que não existia, mas que passa a ser vital. Eu quero concluir fazendo referência a um livro que foi publicado recentemente por 2 autores. Um é um neurocirurgião, especialista em neurolinguística. O outro é um especialista em comunicação. E ambos escreveram esse livro chamado Palavras Podem Mudar o Seu Cérebro. E um trecho do livro diz: uma única palavra tem o poder de influenciar a expressão de gênesis que regulam o estresse físico e o emocional. E mais à frente o livro diz: ao manter palavras positivas e otimistas em sua mente, você estimula a atividade do lóbulo frontal, e essa área inclui os centros de linguagem específicos que se conectam diretamente ao córtex motor, responsável por levá-lo à ação. Traduzindo, palavras que nós colocamos no cérebro nos levam a fazer coisas, nos levam a ser aquilo em que estamos sendo transformados. Palavras.
Sabendo disso, com que cuidado deveríamos falar e ouvir? Com que critério seletivo nós deveríamos produzir palavras? Eu, quando era criança, eu tinha o hábito que lamentavelmente perdi, mas eu recomendo a todos, especialmente os mais jovens aqui, o hábito de colecionar frases, pensamentos de gente famosa. E algumas dessas frases eu guardo até hoje. Uma delas dizia o seguinte: você deve falar as coisas que valham mais do que o silêncio, ou então ficar calado. Imagine se nós adotássemos isso como lema de vida. Dizer só algo que valha mais do que o silêncio, ou então ficar calado. O que dizemos vale mais do que o silêncio? O que dizemos é bênção para as pessoas? O que dizemos transforma vidas para melhor? O que dizemos é construtivo? O que eu digo a meu respeito, para mim mesmo, lá no travesseiro, é algo que me edifica? O que eu digo? Haja luz. Essa deve ser a nossa expressão. Ou então não dizer nada, ficar calado. Eu quero finalmente ler um texto bíblico, 2 textos bíblicos. Palavras de Jesus. Ouvistes o que foi dito aos antigos. E ele cita um dos mandamentos. O mandamento é: não matarás. E ele então explica o significado profundo desse mandamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo chamar o seu irmão de raca, é uma expressão depreciativa, de desprezo, de pouco caso. Qualquer que rotular o seu irmão e o chamá-lo de raca, já está transgredindo o mandamento, já está matando essa pessoa. Porque o que dizemos para as pessoas modificam a sua vida, para bem ou para o mal. E finalmente, Isaías capítulo 52, verso 7, em que é enaltecido, são palavras que depois o apóstolo Paulo repete: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, daqueles que fazem ouvir palavras de paz, daqueles que anunciam o bem. Quão bonitos são os pés dessas pessoas que falam coisas boas. Cristãos, seguidores de Jesus, deveriam imitá-lo primariamente nisso. Jesus era uma pessoa de palavras. Jesus não tinha ostentação, ele não tinha propriedades, ele não tinha títulos, ele não tinha coisa nenhuma. A única coisa que ele tinha era a palavra. E as pessoas, quando o ouviam, diziam: nossa, não ardia em nosso coração quando ele falava isso? E as crianças queriam ouvi-lo. As mulheres, os desprezados, queriam ouvi-lo. Com a palavra, Jesus transformou o mundo. Quando nós dizemos que somos discípulos de Jesus, significa que assumimos a responsabilidade de dizer palavras que criem luz, palavras iluminadas, palavras de bem, palavras de conforto, de perdão, de aceitação. Que Deus nos abençoe a sermos tais pessoas, seguidores do Mestre da Palavra, para que nós espalhemos luz pelo mundo. É o meu desejo para mim e para vocês.